Olá, seja muito bem-vinda! Hoje a gente vai aprender sobre o significado do enforcado no tarô. Em alguns tarôs ele é nomeado também como pendurado, os dois nomes estão corretos. E a gente vai falar sobre o que ele significa, né, quando ele vem num jogo para você ou para alguma pessoa que você esteja tirando. A gente vai falar sobre exemplos práticos do dia a dia e no final do vídeo eu vou te ensinar qual que é o grande aprendizado do enforcado. O que você precisa aprender para passar por essa energia aqui e ter uma evolução na sua vida. Vamos lá então. Esse aqui é o tarô de Rider-Waite. Como você pode ver, ou eu espero que esteja dando para ver na câmera, o enforcado ele é uma figura que está de ponta cabeça, né? Ele está preso pelo pezinho aqui e ele está nessa situação extremamente desconfortável, que é você estar pendurado, né, de ponta cabeça para o mundo. No tarô mitológico, o enforcado, vocês vão ver que as imagens elas mudam um pouco de tarô para tarô, né? Os tradicionais vão ser mais parecidos, os artísticos vão ser mais livres, né? Mas elas sempre tentam manter a essência da carta. Então, no tarô mitológico, o enforcado, ele tá virado de ponta cabeça também e tem essa mesma conotação de sofrimento, né? Isso aqui é um mito, para quem gosta do tarô mitológico, esse aqui é um mito que todos os dias esse homem aqui, ele tem o fígado dele devorado por esse pássaro e aí ele sofre durante o dia inteiro e durante a noite o fígado dele regenera. Então, no dia seguinte, o pássaro volta e come o fígado dele e ele passa por todo aquele sofrimento de novo, né? Por que eu tô falando isso? Para você entender que o enforcado, ele é uma carta do caminho da dor, tá? Ele é a primeira carta do caminho da dor. Vou colocar ele aqui pra gente ver. Então, existe muita romantização, às vezes, sobre o tarô. E o fato é que o enforcado ele não é uma energia gostosa de se estar. Ele é uma carta que denota um pouco de sofrimento, sabe? Às vezes muito sofrimento. É um momento na vida em que a pessoa está sofrendo e ela não consegue sair do lugar, né? Ela está aqui parada. Então, se o enforcado ele vem representando uma situação, por exemplo, se você fez um jogo sobre trabalho e aparece um enforcado, significa que a situação está travada. Que nada está se movimentando, que as coisas não estão acontecendo, sabe? Se você fez um jogo sobre amor e vem um enforcado, sua vida amorosa está travada, não está rolando, não está desenvolvendo, não está havendo movimento, não está havendo crescimento, né? Quando a gente fala de como pensa uma pessoa que está com a energia do enforcado, né? É uma pessoa que ela não se ajuda, é uma pessoa que fica dando murro em ponta de faca, sabe? É uma pessoa que a situação não tá legal e ela não tá conseguindo naquele momento pensar de uma forma que ajude ela, né? Vou te dar um exemplo. Uma vez a gente estava no carro, eu e uma pessoa muito querida da minha família. E aí a gente queria chegar num determinado lugar que nenhuma das duas nunca tinha ido. Eu acho que tá passando um helicóptero aqui. Então, a gente estava no carro, né? E a gente queria chegar num determinado lugar que nenhuma das duas nunca tinha ido. E aí, a gente estava na avenida principal do bairro. Aquelas avenidas largas, retas, sabe? Que vão de um canto ao outro do bairro. E aí essa pessoa virou pra mim e falou assim, e essa história é pra você entender muito bem a essência do enforcado. Ela vai te ajudar muito a entender. Essa pessoa, ela virou pra mim e falou assim, Alice, coloca no GPS aí pra gente ver como é que a gente chega. E eu fui lá, eu tava no banco do passageiro, eu digitei no GPS e descobri que era só seguir reto pela avenida inteira. A gente praticamente chegaria no lugar. No final da avenida a gente tinha que virar um pouquinho e pronto, a gente tava lá. Virei pra pessoa e falei, é só seguir reto a avenida principal inteira. No que eu tava falando isso, a pessoa deu quase um tranco no volante e já virou direto pra uma rua à nossa esquerda, assim, sabe? E enfiou pro meio do bairro, saiu da avenida principal. E aí eu falei assim, mas por que você virou aqui? O GPS tá falando pra gente ir reto, que é o caminho mais fácil, que é o caminho mais simples. E aí ela respondeu assim pra mim,
Não, porque a gente tem que achar o caminho mais rápido, não é possível que esse é o caminho mais rápido, e continuou enfiando pelo meio do bairro, sabe, assim, por ruas totalmente tortas, que a gente não sabia onde ia dar, uns becos e umas coisas assim, e a gente foi pelo caminho mais difícil. No final, a gente ainda pegou uma rua muito estreita, que tinha um caminhão que estava parado, teve um engarrafamento enorme, e a gente ficou preso naquele engarrafamento, porque não dava para sair, não dava para voltar para trás, não dava para ir para frente. Então, assim, sendo que a gente estava na avenida principal, que o GPS falou pra gente que aquele era o caminho mais rápido, que a gente estava no caminho mais rápido, e a pessoa, quando ela vibra na energia do enforcado, parece que ela precisa achar uma complicação, sabe? É como se a mente dela não ajudasse ela. Então, no exemplo que eu te dei, é um ótimo exemplo. A pessoa precisa sair do lugar que está funcionando, porque ela encrenca com alguma coisa que não tem muita coerência com a realidade, sabe? Era só seguir fazendo o que estava funcionando que a gente ia chegar lá muito mais rápido. Conseguimos chegar? Conseguimos chegar. Só que foi muito mais difícil. Uma pessoa que está na energia do enforcado é uma pessoa que é difícil de lidar muitas vezes. Porque a pessoa ela não está sendo razoável. Ela quer chegar num caminho X, ela quer ter uma profissão X, por exemplo, e ela insiste em estudar coisas Y. Ela insiste em ir por outro caminho que não vai levar até o lugar que ela quer chegar, sabe? Muitas vezes quando a gente pode vir representado pelo enforcado num jogo também. Quando a gente estiver nessa energia do enforcado, é preciso que a gente tenha muita calma, respire, sabe? E tenha calma e compaixão com a gente mesmo, porque não é fácil estar na energia do enforcado. Mas é importante entender que tem alguma coisa ali que você não está vendo. Tem alguma coisa ali que você está criando caraminhola onde não precisava, sabe? E muitas vezes é difícil a gente enxergar isso aqui sozinho. Essa é uma das energias mais difíceis do tarô, da gente descobrir sozinho. Porque como a gente está lá, a gente está insistindo no erro e está achando que está fazendo o melhor. Não tá. A gente não está enxergando a realidade com clareza quando a gente está na energia do enforcado, sabe? Então eu preciso muita calma para lidar com esse tipo de energia. Quando você tira enforcado para você, ou para alguém, ou para uma situação, e fala sobre sentimentos, a pessoa está sofrendo, sabe? A pessoa está sofrendo. O enforcado é uma energia chatinha, de sofrimento, de você ter a sensação que você está correndo no mesmo lugar, sabe? Você está correndo e não sai do lugar. Tipo cachorro tentando pegar o próprio rabo, sabe? O enforcado, ele fala de uma prisão interna, né? Da pessoa não conseguir sair do lugar. O enforcado, quando ele fala sobre sentimentos, né? Quando a gente está falando de pessoas, ele fala de uma pessoa que está sofrendo, que está presa em algum tipo de sentimento, né? Se a gente estiver falando de tirar isso sobre amor, por exemplo, quando você pergunta o que a pessoa sente por você e tal, e sai do enforcado, significa que essa pessoa está presa em algum tipo de sofrimento, seja algum desentendimento que vocês tiveram já, né? Ou muitas vezes isso é muito comum, o enforcado pode estar falando de ex, no sentido de a pessoa pode até estar lá com você, mas ela não se resolveu com as próprias mágoas e sentimentos dela do passado, sabe? Às vezes ela nem quer voltar com ele, mas não conseguiu se resolver. E aí tá lá com você tentando ter algum tipo de relacionamento. E o enforcado tá travando isso, certo? E às vezes realmente ela quer estar com ele, não se resolveu bem com aquela situação, sabe? O fato é que o enforcado é sempre uma situação complicadinha. Tem um outro exemplo muito bom. Foi na época que eu tava estudando, eu ainda estava estudando dança. E naquela época a gente estava na escola. E a nossa escola ela tinha exames para você mudar de nível. Então, eu estava no intermediário e para eu passar para o avançado eu precisava fazer um exame. E nessa escola de forró tinha uma lenda. Era uma pessoa que era uma lenda. Porque era o aluno mais antigo que todo mundo conhecia nessa escola inteira. Anos e anos de estudo. E ele fez vários exames. Ele tinha feito 6 ou 7 exames, se eu não me engano, para passar para o avançado e não tinha passado. Então, as outras pessoas iam fazendo exame, o exame era difícil, tá, gente? Não é que era fácil, não. Só que a gente fazia 1, 2, 3 vezes e a tendência era que todo mundo começasse a passar. E ninguém conseguia entender por que essa pessoa ela ficava sempre no intermediário. E aí nós fizemos o exame juntos, no mesmo dia. E nenhum dos dois passou.
E aí eu fiquei muito triste, né? Eu morava perto desse colega meu. Então a gente morava 10 minutos um da casa do outro. Então eu pensei, a gente podia treinar junto, né? A gente podia pegar o feedback e treinar junto. E aí eu liguei pra ele e falei, tô passando aí e tal. E aí ele virou e falou assim, que coisa, né? Se você quiser a gente pode treinar. Aí eu falei, tá, e o seu feedback? O que apareceu no seu feedback? Vamos treinar suas coisas também. Assim os dois evoluem juntos. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu não olhei. Aí eu olhei pra ele e falei, uai, por que você não olhou? Você tá se sentindo mal? Ainda tá chateado? Você quer olhar junto comigo? A gente abre juntos e a gente olha e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, eu não olhei porque eu nunca olho os meus feedbacks. Eu falei assim, como assim você nunca olha os seus feedbacks? Ele falou, eu nunca olhei nenhum feedback de nenhum exame que eu fiz, eu não quero ver. Aí eu falei pra ele, mas como é que você vai melhorar pra você passar no exame? E aí, gente, nesse momento eu entendi o que aconteceu, eu entendi por que ele era a única pessoa que permanecia lá, né? E aqui não é diminuir o sentimento da pessoa. É claro que a pessoa fica chateada às vezes de não passar num exame. Mas vocês percebem o quanto o quanto a atitude, o jeito de pensar da pessoa piora a vida dela? Ele podia ter desistido então, ele podia ter falado, tá, eu não quero lidar com feedback, não é uma coisa que me faz bem, eu vou para uma outra escola que não tem exame. Mas não, ele continuava lá naquela mesma escola que ele sabia que tinha exame, que ele sabia que eles cobravam algumas técnicas específicas, ele fazia o exame, ele reprovava no exame, reprovou no exame 7 vezes e ele não saía da escola, porque ele queria passar do jeito dele. Percebem muito bem qual é a essência do enforcado no pensamento, gente? No jeito de pensar, no jeito de agir. Destoa da realidade, a pessoa ela tá realmente insistindo num caminho que não dá certo, de uma forma que não dá certo. Então, é importante ter muito cuidado quando a gente estiver nessa energia. É importante tomar muito cuidado para falar com as pessoas nessa energia, para a gente conseguir entender para nós mesmos e conseguir ajudar a pessoa a entender que ela precisa mudar o jeito de pensar. Que é ela que está se atrapalhando, né? E aí a gente entra no grande segredo do enforcado. O enforcado, ele está preso pelos pés, mas as mãos dele, elas estão escondidas atrás do corpo. Elas não estão presas. Se ele quiser, ele se desamarra. O Rider-Waite, ele tem até essa conotação quase de brincadeira, falando assim, a mão dele tá para trás, ou ele tá escondendo que a mão dele tá solta, sabe? Então, se essa pessoa quiser, essa pessoa se desamarra. Você não sai porque você precisa aprender a ver as coisas de um jeito melhor. De um jeito melhor para você, de um jeito que te empodere mais. Então no Rider-Waite aqui, ó, se vocês verem aqui, a cabeça dele tá até iluminada. Porque existe uma sabedoria aqui na energia do enforcado que se você aprender a usar ela, você sai dessa situação da noite pro dia. Porque o enforcado ele é uma carta que você está se prendendo lá no lugar. Ele não é uma carta igual a Torre, por exemplo, que fala de coisas externas, aparecendo na sua vida abruptamente. Ele não é uma carta igual a Justiça, que fala que aqui se faz, aqui se paga. Então você está recebendo o que você fez. Ele não é uma carta kármica que vem de fora, sabe? Ele é uma carta que fala que só depende de você. Então é um aprendizado muito interessante, porque ao mesmo tempo que isso aqui é um momento de vitimismo, é um momento em que você acha que você não consegue sair dessa situação, que você está patinando e as coisas não estão andando, é uma carta de total autorresponsabilidade. A chave para sair dessa energia de estagnação do enforcado e fazer as coisas andarem na sua vida, em qualquer área, em qualquer situação, é você. É você mudar seu jeito de pensar, abrir os braços, desamarrar a sua perna e sair andando. Que é caminho da dor, sim. Que é uma energia desagradável, sim. Mas que nós passamos por ela em alguns momentos da vida e ele mesmo vem te ensinando como se soltar. O tarô é ou não é um aprendizado muito rico sobre a vida, gente?
Se você quiser fazer uma consulta de tarô comigo, o meu contato está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser aprender tarô com o meu acompanhamento, o link está aqui embaixo também. Dá uma olhadinha se as inscrições estão abertas neste momento. E se você sentiu que esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, para o seu aprendizado de tarô, para o seu aprendizado de vida, se inscreve aqui no canal, porque a gente tem uma meta de 1000 inscritos no canal. Essa é a nossa primeira meta, o canal está começando agora. E com a sua ajuda a gente vai conseguir. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo para a gente falar sobre a energia da estrela.